Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos começando mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. Esse que é um programa feito para o médico que atua como clínico geral, médico que atua como médico de família, médico que atua em alguma área, né, da medicina e que atende pacientes com doenças endócrinas. E aí, por conta disso, se interessa pela especialidade, quer atender melhor os seus pacientes, né? Quer se sentir mais seguro, mais preparado. Então, se é esse o seu caso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, porque você está, sim, no lugar certo. Bom, meu nome é Monalisa Azevedo e é o seguinte, eu sou endocrinologista há 18 anos e eu ensino médicos que atuem em qualquer área da medicina. Então, ou seja, mesmo médicos que não tenham feito residência, que não sejam especialistas, né, que não sejam endocrinologistas, a abordar as principais doenças endócrinas com segurança. Gente, o tema de hoje é um tema bem interessante, porque a gente vai falar sobre o nódulo tireoidiano, só que a gente vai falar sobre o nódulo, assim, ó, como que você faz para traduzir as informações, né, dos consensos, das diretrizes, das recomendações, como é que você traduz isso para atuação prática ali no dia a dia, né, como o que é realmente importante em relação àquilo que você vê lá na teoria, para você colocar em prática quando você está diante do paciente. Bom, então, eu já quero te convidar para deixar o seu like nesse vídeo, de onde você estiver nos acompanhando, tá bom? Compartilhe também esse vídeo com outros colegas médicos para que a gente possa propagar e para que essas mensagens que eu passo aqui possam chegar para cada vez um número maior de colegas e para que eu também possa entender cada vez mais o que você precisa saber sobre essas doenças, como que eu posso te ajudar a abordá-las, né, da melhor maneira. Bom, e eu também quero te convidar para já se inscrever no nosso canal do YouTube, se você ainda não está inscrito, tá bom? Porque o canal é totalmente dedicado ao médico que quer abordar as doenças endócrinas com segurança e atualizar, beleza? Então vamos lá, hoje a gente está aqui para falar sobre o nódulo tireoidiano. Gente, nódulo tireoidiano é um negócio tão comum, é uma situação tão frequente, né? E tem a sua prevalência cada vez maior, né? Muito comum aí no dia a dia. E aí, assim, ou seja, é uma situação que chega toda hora. Com o advento, né, da ultrassonografia de tireoide, que está cada vez mais disponível, né? Então, isso tem permitido um diagnóstico muito mais presente, né, de nódulo tireoidiano. O nódulo tireoidiano ele é mais comum em mulheres do que em homens, mas ele aparece em homens também. E aí, o que acontece? Aí toda hora chega, né? Se você atende num hospital, se você atende num ambulatório, se você faz uma saúde da família, enfim, aonde você estiver, né? Se você é especialista em alguma área, se você é ginecologista, se você é cardiologista, enfim, né? O que acontece? Esses pacientes chegam trazendo ultrassom para você, né? Um ultrassom de tireoide. E aí o ultrassom mostra nódulo. E aí, gente, o que acontece? Se você for intervencionista demais, você pode acabar criando estigmas para o seu paciente, né? Desnecessários. Meu Deus, porque eu tenho problema na tireoide, porque eu tenho um nódulo, porque eu não sei o quê. Isso pode criar, né, toda uma situação de estresse para o paciente, enfim, que não necessariamente reflete uma
realidade, assim, né? De que realmente mereça essa preocupação toda. Por outro lado, se você for negligente demais, né? E pensar assim, não, isso aí não é nada, né? Esse nódulozinho não vale nada. E aí você pode deixar passar um câncer de tireoide, né? Uma condição que realmente mereça um tratamento adequado e tudo mais. Então, aqui existe essa ciência, né? A gente precisa encontrar aí o meio termo, essa arte de encontrar a melhor abordagem, né? Para que você realmente possa oferecer o melhor para o seu paciente. Quando eu falo sobre isso, né? Então, assim, o que implica, né? Então, você poder oferecer um bom atendimento, você atender com qualidade o seu paciente, olha, além disso, poder te trazer uma satisfação pessoal, né? A questão a sensação do dever cumprido, de ter a consciência tranquila de que você está fazendo o melhor pelo seu paciente, poder deitar no travesseiro, dormir uma noite de sono tranquila, né? Que isso daí já não tem preço, né? Só isso daí já não tem preço. Mas além disso, o fato de você oferecer um bom atendimento, isso acaba te selecionando, né? Como um médico mais competente. E aí, se você vai atuando, né, com mais competência, aí você vai empilhando isso, você vai acumulando, né? São 1, 2, 10, 20, 30 pacientes que você atende com qualidade, isso aí vai te diferenciando no mercado, né? Isso vai gerando oportunidades para você, isso vai te permitindo fazer mais escolhas, né? Então, você começa a ter outros ganhos, né, pelo fato de oferecer um bom atendimento para o seu paciente. Isso aí é uma coisa que tem um efeito que é multiplicador, né? Então, assim, nessas situações do dia a dia, né, da sua atuação prática, você ter a oportunidade de oferecer o melhor é algo que faz toda a diferença, porque faz a diferença para o seu paciente, faz a diferença para você, faz a diferença para o meio onde você, né, vive, convive, atua. Então, é um ganha, ganha, ganha. E aí, é por isso que a gente está aqui. Por quê? Porque eu estou aqui disposta a te mostrar que é possível, sim, né, fazer esse atendimento com mais qualidade. Quando chega o paciente com nódulo tireoidiano, que é um negócio cada vez mais comum, né? Se você fizer a abordagem, a melhor abordagem, sabendo o que você está fazendo, aí você está fazendo essa diferença, é essa diferença que a gente está falando sobre ela aqui. Acontece que aí a gente esbarra nas dificuldades, né? E fala, poxa vida, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem que você falou. Só que assim, aonde é que eu vou conseguir, né, essas informações, como é que eu vou construir esse raciocínio clínico, né, que leve às melhores condutas? Como é que eu vou me sentir seguro na hora de atuar se eu não sou especialista, não sou endocrinologista, não frequentei uma residência, não tenho, né, uma formação nessa área? Então, aí é que tá. Aí fica aquela coisa, cara, endocrinologia é uma especialidade muito difícil, né? É tipo assim, ai meu Deus, é um bicho de 7 cabeças, é coisa assim, né, complicada demais e tal. E aí, o que acontece? Gente, na verdade, é possível sim simplificar, né? É totalmente possível e viável a gente descomplicar isso. Aí você fala, não, então eu já sei, eu pego lá o consenso de nódulo tireoidiano e vou seguir esse consenso aí, né? Só bater lá o que está falando e beleza, né? Gente, não é por aí. Por quê? Porque isso daí é exatamente aí que você cai na armadilha, né? Que você fala, não, eu vou só... então tá bom, tá fácil, tá simples. É só eu pegar ali o protocolo de o que eu tenho que fazer e seguir o protocolo. Então, aí é que tá.
para você realmente oferecer um bom atendimento para o seu paciente, para você se sentir seguro, falar, cara, estou fazendo a coisa certa, eu sei o que eu estou fazendo, aí que tá. Não basta você ter o protocolozinho, né? Ou decorado, ou a colinha ali dentro da gaveta. Isso aí não vai resolver. O que acontece? Isso daí é o que é aquela história. Poxa vida, mas isso aí qualquer um pode fazer, né? Pegar o protocolo ali e seguir. E por que isso não funciona? Porque na vida real, na vida prática do dia a dia, cada paciente vai ter a sua característica. Cada um vai ter a sua individualidade. E aí, muitas vezes, aquelas recomendações ali do protocolo, elas podem não se encaixar. Gente, é impressionante como que quantas e quantas vezes, na maioria das vezes, o negócio não vai se encaixar perfeitamente, né? Não vai se encaixar perfeitamente. Então, você vai ter que usar uma ciência, uma forma de entender o que pode ser realmente o ideal para aquele paciente. Hoje, a gente vai falar de nódulo tireoidiano. Então, assim, ó, a gente tem ali algumas, né, recomendações gerais sobre quem que é o paciente, né, que deve, por exemplo, prosseguir a investigação do nódulo, quem que é o paciente que você pode considerar o nódulo benigno. Porém, gente, eu vou te mostrar aqui que na prática, na hora do vamos ver, surgem as dúvidas, porque o seu paciente ele vai ter alguma coisa que é peculiar a ele, né? Ele vai ter alguma coisa que vai destoar daquilo ali que está na recomendação geral. Então, olha, quando a gente fala de nódulo tireoidiano, o que a gente tem, né, de recomendações vigentes, né? O que a gente tem de mais atualizado? Então, a gente tem duas coisas. A gente tem uma diretriz, né, ou um guideline que foi publicado pela Associação Americana de Tireoide no ano de 2015. E a gente tem uma classificação para os nódulos tireoidianos que foi descrita em 2018 pela 17/18 pelo Colégio Americano de Radiologistas, né, que ficou conhecido como classificação TIRADS. E aí o que acontece? Então, essa classificação TIRADS, ela é mais recente, né? A última recomendação em relação a o que fazer diante de um nódulo tireoidiano tinha sido a da Associação Americana de Tireoide em 2015. Então, o que a gente tem de mais moderno, em termos de recomendação, né, digamos, mais atualizado, é o que a gente chama de classificação TIRADS. E o que essa classificação quer? O que ela pretende? Ela pretende dar um norte, né, sobre como você deve avaliar os nódulos de tireoide num paciente que traz ultrassom. Então, durante a ultrassonografia, as características do nódulo são observadas, são descritas, e aí vem essa classificação para dar uma gradação, né, para esses nódulos em relação a quê? Em relação ao risco do nódulo ser maligno. Então, tenha em mente o seguinte, quando você está diante de um paciente com nódulo tireoidiano, basicamente, você precisa responder duas perguntas, né? Você precisa saber, será que esse nódulo é maligno? E será que esse nódulo é secretor de hormônio de maneira autônoma, né? Será que ele fabrica hormônio tireoidiano sem regulação nenhuma, né? Pelo eixo hipotálamo hipofisário? Quer dizer, será que ele ganhou autonomia e aí por isso ele começa a fazer hormônio por conta própria e aí o paciente tem um hipertireoidismo? Então, essa possibilidade de autonomia do nódulo, ela é menos provável, assim. E ela é mais simples de ser resolvida, né? Basta você solicitar um TSH.
E aí, se o TSH não está suprimido, né? Porque como que é o TSH de quem está em hipertireoidismo? É um TSH baixinho, né? Então, se o TSH não está suprimido, pronto, você já excluiu essa hipótese de autonomia do nódulo. E aí você fica com a questão principal, que é saber se esse nódulo pode ser maligno ou não. Então, a classificação TIRADS, ela vem para te ajudar nisso, para te dizer se esse nódulo tem suspeita para malignidade ou não. Então, olha só, como é que funciona essa história? Essa é uma classificação que vai levar em conta 5 parâmetros, tá bom? Esses parâmetros são analisados no ultrassom, né? Então, lá durante o ultrassom de tireoide, se o paciente tem um nódulo, vai ser importante verificar qual que é a composição dele. Será que esse nódulo é um cistozinho ou será que ele é um nódulo sólido ou será que ele é um nódulo complexo, né? Ou sólido cístico, enfim. Essa é a primeira característica. A segunda característica é definir o que a gente chama de ecogenicidade. Será que o nódulo ele é mais escuro, né? É um cinza mais escuro, mais próximo do preto? Será do que a tireoide normal? Será que ele tem a mesma tonalidade, né, da tireoide normal? Será que ele é mais clarinho, né, um cinza mais claro, mais próximo do branco? Enfim, então a ecogenicidade é o segundo parâmetro, né? Quanto mais escuro ele for, comparado com a tireoide normal, né? Quanto mais hipoecóico ou hipoecogênico ele for, isso traz uma chance, né? Isso vai progressivamente aumentando o risco desse nódulo, a suspeita desse nódulo ser maligno, vamos chamar assim. Assim como cisto, a gente sabe que é uma coisa benigna. Nódulos sólidos já vão ter uma chance maior de malignidade, que era o primeiro critério, né? A composição. O segundo é a ecogenicidade. Depois a gente tem o formato. Então, aquele nódulo mais alto do que largo, ele também é um nódulo que tem mais chance de ser maligno. As margens do nódulo, né? Então, se o nódulo tem os limites bem definidos, as margens, né, bem definidas, bem delimitadas, isso deixa enfraquecida a suspeita para malignidade. Se os limites são imprecisos, tem um risco maior. E, por fim, o quinto critério, né, o quinto parâmetro que é analisado é a presença ou não de focos hiperecogênicos, né? O que é isso? São aqueles pontinhos, né, de calcificação. Pode ser calcificação pontiforme, né, que a gente chama de microcalcificação, ou pode ter calcificações mais grosseiras. Se o nódulo tiver calcificações, isso também reforça uma suspeita para malignidade. Então, o que acontece com a classificação TIRADS? A classificação TIRADS pega esses 5 parâmetros e dá pontos, né, em cada um desses parâmetros. E aí, quando você soma os pontos, né, para cada um dos 5 parâmetros, daí você vai chegar na classificação. Então, um TIRADS 1 é quando você tem 0 pontos. TIRADS 2 é quando tem 1 ou 2 pontos. TIRADS 3 é quando tem 3 pontos. TIRADS 4 quando tem de 4 a 6 pontos. E o TIRADS 5 é quando tem a partir de 7 pontos na classificação. E aí, de acordo com isso, então, eu tenho TIRADS 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, a partir disso, eu vou olhar o tamanho do nódulo, né? Para saber se o nódulo vai merecer uma investigação complementar ou não. Então, é assim, ó. O TIRADS 1 e o TIRADS 2, eles são situações em que o próprio ultrassom está dizendo para a gente que esse nódulo é benigno. Então, você não precisa fazer mais nada. A partir do TIRADS 3, para a gente pensar, esse nódulo aqui tem uma suspeita para malignidade suficiente para eu pensar em complementar a minha investigação.
em pedir uma biópsia aspirativa, né? Uma punção do nódulo para fazer uma biópsia aspirativa. Então, a partir do TIRADS 3, de acordo com o tamanho do nódulo, a gente vai pensar sobre a gente vai indicar ou não a investigação complementar com a punção, né? Para fazer a biópsia aspirativa. Então, o que acontece? Isso daí fica uma coisa assim, bem fria, né? E bem assim, que você fala, caramba, mas esse negócio tá muito decoreba, né? Tá muito assim, tá muito, meu Deus do céu, eu tenho que ficar decorando TIRADS 3, TIRADS 4, TIRADS não sei o quê, né? Acima de 2,5 centímetros, acima de 1,5 centímetro, acima de 1 centímetro, sei lá o quê. E aí, o que acontece, gente? Se você entende o raciocínio que está por trás disso, né? Então, assim, ó, o que acontece? O risco de malignidade de nódulos na tireoide, de uma maneira geral, é um risco em torno de 10%. E aí, se você analisa as características, né, ultrassonográficas desse nódulo, pode ser que esse risco seja maior do que esse ou menor do que esse, né? Às vezes, olhando para o ultrassom, você já pode dizer, não, isso aqui é benigno, com certeza. Por outro lado, olhando para o ultrassom, pode ser que o risco de malignidade seja mais significativo. Só que aqui, gente, o ultrassom, ele serve como um triador para saber se o paciente vai precisar complementar com uma biópsia ou não. Ultrassom não é um exame para a gente encaminhar o paciente para a cirurgia. Então, a gente tem um outro passo adiante, né? Antes da cirurgia, que é a biópsia aspirativa. Então, o objetivo do ultrassom é te guiar sobre qual paciente que você já consegue descartar a malignidade de cara daquele paciente que vai merecer uma investigação complementar. E aí, olha, eu vou ilustrar aqui para você com um caso clínico, né, de uma paciente que foi atendida hoje no ambulatório, no serviço onde eu trabalho. É uma paciente que veio para uma consulta de primeira vez. É uma mulher de 58 anos, se eu não me engano, que realizou um ultrassom de tireoide em outro serviço. E o ultrassom mostrou um nódulo. Ele mostrou um nódulo de 0,6 centímetros. Um nódulo que, pelas características, né? Então, era um nódulo sólido, hipoecogênico e que tinha a presença de calcificações no seu interior. E aí, o que acontece? De acordo com a classificação TIRADS, olhando para esse nódulo, ele ficou como um TIRADS 5 pela classificação, porque ele foi... ele ganhou vários pontos aí, né? Pela composição, pela ecogenicidade e pela presença de focos de calcificações. E aí, o que acontece? De acordo com a classificação TIRADS, esse nódulo, né, ele mereceria uma investigação complementar com a punção se ele tivesse pelo menos 1 centímetro. Como ele tinha 0,6, né, no seu maior diâmetro, era 0,6 centímetros, esse nódulo não precisaria ser puncionado. Pelo ultrassom, você poderia dizer, não, tá tudo bem, a gente vai só acompanhar, né, repetir o ultrassom daqui a 6 ou 12 meses. Porém, essa paciente estava vindo para a consulta de primeira vez e ela já havia realizado uma punção e ela trouxe o resultado da punção. Olha só que interessante. Então, assim, pelas características, a gente considerou que essa paciente não precisaria realizar a punção, né? A gente já estaria
descartando malignidade aqui, e só que o colega que atendeu em outro serviço solicitou a punção. E olha só, qual que foi o resultado? A PAF veio com um laudo de nódulo benigno. Ela veio como um Bethesda 2. Então, o que acontece? O que a gente tira, né, de lição disso daqui? O que a gente tira de lição é o seguinte, é que a diretriz, no caso, né, que nessa situação que a gente está falando da classificação Tierhatz, ela trazia para a gente uma orientação que a gente olhando ali, individualizando, né? Então, nódulo Tierhatz 5, poxa vida, né? Tierhatz 5 é o mais alto grau, né, da classificação. Então, poxa vida, à primeira vista você vai pensar em puncionar. Só que na hora que você olha para o paciente, né, você vê que esse nódulo é muito pequeno, ele tem menos do que 1 centímetro. E se você olha para as características da paciente também, né, que não tem nenhum fator de risco pessoal, né, porque ela não tem uma história prévia de radiação do pescoço, não tem história familiar com vários parentes de primeiro grau, pelo menos 2, né, com câncer de tireoide, ela não tem, então, nenhum fator, assim, né, de exposição à radiação, essas coisas que pudesse justificar um risco maior para malignidade. Então, a gente individualizando, né, a gente pensa, poxa vida, então ela não precisaria da PAF, que é a punção aspirativa. E aí, como ela já trouxe um resultado, isso nos reforça esse entendimento de que quando a gente individualiza para cada situação, né, as recomendações que a gente tem respaldo suficiente para dar o próximo passo, né? Então, essa paciente poderia tranquilamente ter sido poupada de uma biópsia, né? Porque as características do ultrassom já autorizavam isso. Então, qual que é a moral da história, né? O que eu tô querendo passar para você aqui com esse exemplo aí da questão do nódulo de tireoide? O que eu estou querendo te dizer é que quando você tem uma compreensão de como é que funciona essa doença e o que está por trás, né, e os porquês daquelas recomendações, você desenvolve a habilidade de individualizar as suas condutas. E é essa individualização feita a partir dos conhecimentos teóricos, né, atualizados. Você tem que estar embasado para você poder fazer essa individualização. É isso daí que vai resultar nas condutas mais assertivas, né, nas melhores abordagens para o seu paciente e na segurança que você precisa. Então, isso vale para todos os contextos, né, das doenças endócrinas. As doenças endócrinas, elas podem sim ser compreendidas de uma maneira simples, entendeu? E isso pode fazer toda a diferença na sua atuação profissional e pode ter um impacto, né, que é um efeito assim que vai se ampliando, porque isso daí pode impactar na sua qualidade de vida, porque isso pode te permitir muito mais escolhas, além de te trazer, né, todo um conforto, porque quem é que se sente bem, né, preocupado, meu Deus do céu, não sei se estou fazendo a coisa certa, será que, né, um erro médico, uma coisa assim. Então, isso daí é algo que você não precisa passar por isso, né, você pode sim atuar de uma forma muito mais consciente, sabendo o que você está fazendo, simplesmente porque você detém os conhecimentos. E a aquisição desse conhecimento pode ser de uma forma simples, descomplicada, agradável, né? E para que você possa se apaixonar cada vez mais pela abordagem desses pacientes com essas doenças, se apaixonar assim como eu, beleza? Então é isso aí, gente. Esse daqui foi mais um episódio
do Descomplicando a Endócrino. Foi um prazer imenso. Um beijo grande e eu te vejo na próxima.